Olá, amigos! Outro dia, eu estava me candidatando a um emprego, e era daquelas candidaturas em que você precisa responder algumas perguntas curtas sobre si mesmo, para a equipe de recrutamento avaliar se você combina com o perfil. E uma das perguntas era: que tipo de pessoa você é? Acho que o objetivo era entender como eu resolveria certos problemas, mas achei interessante a formulação, especialmente o uso da palavra pessoa. Então, que tipo de pessoa eu sou? Me perguntam. Bem, eu sou do tipo que gosta de interpretar as coisas etimologicamente. Nesse caso, eu sou várias pessoas, dependendo da máscara que visto em um determinado dia, por assim dizer. Então talvez eu responda assim, pois é, etimologicamente falando, pessoa era mais um objeto do que um ser vivo. Nossa palavra moderna vem do galego-português antigo pessoa, derivada do latim persona, que tinha diversos significados. Já na Alta Idade Média, persona significava algo próximo ao sentido atual, como podemos ver em textos do século VI, por exemplo, nas obras do senador romano Boécio, onde o termo aparece no contexto da Trindade cristã. Mas, no período romano antigo, o substantivo persona também significava máscara, especificamente uma máscara feita de madeira ou argila, que cobria o rosto inteiro e pelas quais se viam os olhos dos atores que os usavam. Como descreveu o estadista Cícero, do século I a.C., e quando os atores colocavam essas máscaras e falavam através delas, o ato era chamado em latim de personare. Então, uma teoria é que a palavra persona vem do prefixo per e do verbo sonare. Outros estudiosos acreditam que, em vez de derivar de per e sonare, a palavra chegou aos romanos por meio dos etruscos, povo que habitava a região antes de Roma, e possivelmente também dos gregos antigos, que usavam o termo prosopon, de som similar e ainda presente no grego moderno. Mas, em geral, a origem exata da palavra persona é incerta. O que se sabe é que, no mundo romano antigo, quando essas personae eram usadas em apresentações, elas permitiam que o ator representasse um papel e, por assim dizer, assumisse uma persona. Assim, a palavra passou a ser associada tanto à máscara quanto aos atores que a usavam. Até que, com o tempo, o significado de máscara desapareceu e restou apenas o sentido relacionado à atuação. E depois, ao ser humano em geral, a palavra, com suas variações, acabou sendo incorporada a diversas línguas modernas, como o português, o espanhol, o francês, o italiano, o inglês e o alemão, entre outras. Assim, cada língua e cada povo que a fala carrega suas próprias nuances e personalidades. E quanto à minha personalidade, bem, eu tento ser honesto, tanto ao falar de etimologia, quanto ao me candidatar a um emprego, mesmo que o emprego em questão não tenha nada a ver com etimologia ou linguagem. E neste caso, o emprego é para analista de crédito num banco. Então, para ser honesto, provavelmente não seja a melhor opção, já que não tenho experiência em finanças. E se você me perguntar que tipo de pessoa eu sou, bem, definitivamente não sou do tipo de números, mas etimologicamente falando, basta minha personagem colocar a máscara certa e pronto, me transformo no analista financeiro que a empresa quer contratar. Ah, e o emprego foi indicado por um amigo meu, que é o gerente de contratação e que também, como eu, gosta de etimologia. Então, espero que, ao ver minha resposta à pergunta, ele concorda com minha avaliação. Bem, acabei de clicar em enviar. Então, dedos cruzados. Obrigado por assistirem.